Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema é tuberculose, uma doença curável com tratamento gratuito pelo SUS, mas que ainda assusta pelos números. O Rio de Janeiro tem o maior coeficiente de mortalidade por tuberculose do país. Vamos conversar com o deputado Gilberto Palmares e também com a médica Margarete Dalcon. Muito obrigado pela presença de vocês. Por que a tuberculose ainda é uma doença grave no país? Por favor, doutora. A tuberculose ainda é um problema em muitos países do chamado mundo não desenvolvido. No Brasil, nós temos aproximadamente 67 mil casos novos a cada ano. A tuberculose, ao contrário do que muitos pensam, não é uma doença que aumenta no Brasil, ela é uma doença que declina no Brasil de modo bastante consistente nos últimos 15 anos, mas ela cursa esse declínio com um grande problema do ponto de vista epidemiológico, clínico e que confere essa complexidade à doença. Ela declina numa velocidade infinitamente inferior àquela que seria desejável. Para que nós alcançássemos, apenas para lhes dar um exemplo, as metas da Organização Mundial da Saúde, que é a erradicação da doença no mundo, inclusive no Brasil, entre 2035 e 2040, nós precisaríamos estar declinando a doença no país entre 10% a 15% ao ano, e nós declinamos 2,2% ao ano. Então, ela ainda permanece um problema de maneira endêmica, ela não é uma doença epidêmica, ela é uma doença que cursa com a população geral, ela predomina nas faixas etárias mais jovens, né? Ela acomete homens e mulheres numa proporção quase que de 2:1, os homens são mais expostos, a despeito das mulheres estarem tendo uma vida trabalhando e fora de casa, mas ela é classicamente uma doença, é 1,8:1, na verdade, né? Esse rácio de proporção de caso, e ela hoje tomou uma característica. A tuberculose não é mais hoje, inclusive no Brasil, uma doença apenas ligada à exclusão social. Ela é uma doença que, clássica e historicamente, acomete as populações menos favorecidas, mas a tuberculose é uma doença muito oportunista em determinadas situações individuais da pessoa. Então, ela está ligada a situações do coletivo e a situações individuais, às quais nós podemos nos referir posteriormente. Mas esse é basicamente o panorama. Deputado, falta iniciativa política, ou seja, a gente sabe que é uma doença ligada às classes um pouco menos favorecidas em relação a toda uma condição de saneamento básico e também de ventilação em comunidades carentes. Mas a gente observa que a tuberculose também está sendo registrada em outros bairros do Rio de Janeiro, das grandes metrópoles. Até que ponto essa característica da classe social inviabiliza políticas públicas? Deveria ter uma atenção maior em relação a esse assunto? Eu tenho um entendimento, eu não sei qual é o da doutora Margarete Dalcon, eu acho. O ano passado, por exemplo, nós tivemos eleições. Eu nunca vi eleição nenhuma no Rio de Janeiro, nem para o município do Rio, nem para o estado do Rio de Janeiro, em que a questão do enfrentamento da tuberculose aparecesse com um nível de prioridade. Ano passado, por exemplo, a gente se esforçou com várias candidaturas a prefeito, candidatas e candidatos, para que no seu programa essa questão tivesse um peso grande. E não conseguiu, ela é sempre tratada. E uma coisa que me choca, a doutora diz uma coisa que é positiva, que a doença, mesmo que não seja com a intensidade que seria desejado, vem declinado, mas é de dizer que nós somos aqui, pelo menos na minha opinião, infelizmente, os campeões nacionais de tuberculose. Eu estava pegando um dado antes de vir para cá, disseram que em 2014 morreram 440 pessoas na cidade do Rio de Janeiro por tuberculose. Eu acredito que seja muito mais do que juntar dengue, chikungunya, zika, juntar a febre amarela, que agora corretamente está mobilizando todo mundo, entendeu? Eu acho que há um problema barra pesada na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, apesar dos esforços de muitos profissionais de saúde, de muitos gestores de saúde, de muitas instituições da sociedade civil, que essa questão não é vista com a prioridade que devia ser na questão. Até porque precisa prioridade, porque na minha leitura, o enfrentamento da tuberculose depende dos profissionais, dos gestores de saúde, mas depende de várias outras áreas. Todo o pessoal que você consulta diz, por que o Rio é um problema tão grave?
Não é tão grave de forma tão democrática. É tão grave, por exemplo, nas favelas, que a densidade demográfica é muito maior. O saneamento básico. Então a questão da habitação ideal. tinha que estar junto, a questão do saneamento tinha que estar junto. O tratamento, embora o tempo tenha sido reduzido ao longo do tempo, é 6 meses, mas é um tempo longo para quem é pobre e às vezes precisa continuar trabalhando. Então o meu registro que eu faço, eu ainda hoje me choco, porque não acho que a tuberculose, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, tenha a prioridade que deveria ter no tocante às políticas de saúde pública. E assim, é uma falta de sensibilidade e de inteligência, até eu diria, porque o Banco Mundial já declarou há 2 décadas que a tuberculose é um marcador socioeconômico. Sim. Tratar tuberculose é alguma coisa custo-efetiva de altíssimo, digamos assim, de altíssima rentabilidade, se nós pudéssemos dizer assim. Mas há um entendimento que o Gilberto se referiu, do Rio de Janeiro particularmente, Sérgio, que nos coloca numa situação diferente do Brasil até. As pessoas têm que entender, e não apenas os políticos, mas a população geral, a sociedade civil, e ela vem entendendo isso mais, a tuberculose é uma doença urbana. Ela é uma doença da aglomeração, ela é uma doença transmitida de pessoa a pessoa. Ela não é uma doença do homem do campo. Onde que a gente pode pegar a tuberculose? É importante que a população perceba. Então, a tuberculose que... se contamina em qualquer lugar público. Se um de nós nessa sala fechada estivesse doente e ao falar, ao espirrar ou ao tossir, seguramente, se nós aqui somos 8 pessoas nessa sala, seguramente 1 ou 2 estaria, ao longo dos próximos 12 meses, em risco de desenvolver a doença. 1/3 da população, então, se não me engano, tem bacilo. 1/3 da população brasileira, e até no mundo de modo geral, né, sobretudo nos países de alta densidade demográfica, onde a tuberculose se concentra, né, se nós quiséssemos aqui dar um dado econômico, o bloco dos BRICS, por exemplo, do qual o Brasil faz parte, né, então somando Índia, Rússia, África do Sul, Brasil e China, nós representamos 53% do problema do mundo. É mesmo? Porque o Brasil tem 67 mil casos, mas a Índia tem 2,5 milhões por ano, a cada ano. Então, os BRICS somam 53%. Então, é preciso um entendimento, e além disso, o Gilberto se referiu muito bem a essa questão, digamos, sociodemográfica da cidade do Rio de Janeiro. Foi aqui que a tuberculose chegou, historicamente. Foi aqui que ela chegou no século XVI. Né? E o Rio de Janeiro sempre teve uma característica da geodistribuição dessa urbanidade muito própria da cidade. Nós somos uma faixa de terra muito estreita entre a montanha e o mar, com alta densidade demográfica. Então, quando você olha uma comunidade, por exemplo, como a Rocinha, né, em que a incidência de tuberculose é igual à de Bangladesh, você entende por quê. Tem uma das maiores taxas de incidência de tuberculose da América Latina, não é isso? Não me falha aqui pela pesquisa. 372 casos por 100 mil habitantes, ou seja, é assustador. Mas eu, por exemplo, teria curiosidade de saber quais são os indicadores do Complexo do Alemão, do Morro da Formiga, onde eu vivi, do Morro do Borel. Nós tentamos, por isso é que eu continuo achando importante, sensibilizar durante muito tempo a Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer um mapa da tuberculose da cidade. Mapa que eu digo é o seguinte, saber onde ela está mais concentrada. Porque eu acho que isso podia ser um instrumento importante para você ter um foco maior em treinar os profissionais de saúde de determinadas áreas que trabalham em comunidades faveladas, de ter um processo de notificação mais presente. Eu quero, inclusive, lembrar o seguinte, tem 5, 6 anos atrás, no Dia Estadual de Combate de Atenção à Tuberculose, que é o dia 8 de agosto, a gente deu o trabalho de ir a alguns locais, né? E a gente descobriu um troço, não sou eu que está dizendo não, foi os profissionais da época, que algumas UPAs, às vezes o profissional recebia alguém com tuberculose, se esforçava para atender, se esforçava às vezes para internar e não conseguia o local e não era notificado. Isso não sou eu que estou dizendo não. Foram os profissionais de algumas UPAs da UPA da Penha, na época que os bombeiros é que tomavam conta, alguns anos atrás, que diziam que não era feito o trabalho de notificação porque eles não tinham profissionais para fazer isso. São muitos desafios, a gente continua discutindo esses desafios no segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, que discute a tuberculose. É importante que a gente também esclareça que não é um diagnóstico da exclusão, ou seja, várias classes sociais estão sujeitas à tuberculose, porque as pessoas ficam pensando que a tuberculose é apenas uma doença característica de comunidades carentes, com pouca ventilação, com uma característica de ocupação irregular. Não é isso, né, doutora? A senhora tem essa experiência no consultório.
Tenho essa experiência no nosso serviço, que é um serviço de referência na Fundação Oswaldo Cruz e, inclusive, privadamente. A tuberculose é uma doença, como eu lhes referi, que se comporta de maneira oportunista. Ela compromete a pessoa que está vulnerável por força do uso de determinadas medicações que hoje estão largamente utilizadas, inclusive providas pelo SUS. Então, por exemplo, para dar exemplo de nomes que são muito facilmente reconhecíveis, né? Quem tem artrite reumatoide, quem tem doenças autoimunes, que são doenças relativamente comuns. Hoje o SUS provê tratamento gratuito para essas doenças, né? Ou alguns seguros de saúde também. E essas pessoas têm uma incidência de tuberculose, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, centenas de vezes superiores à população geral. Então, essa é uma situação que exige uma chamada profilaxia, porque diminui muito a imunidade celular, Gilberto. Por isso, esses medicamentos curam um problema, mas abrem um flanco para outro. Então, para isso, tem solução. Quer dizer, o que eu sempre insisto em dizer, a tuberculose é uma doença benigna, diagnosticável facilmente, tratável, o tratamento é gratuito, de excelente qualidade, os medicamentos que o Brasil provê pelo SUS têm controle de qualidade, são muito bons, tem solução para o caso que não responde ao primeiro tratamento, tem uma alternativa de igual qualidade para aqueles que precisam de um tratamento mais complexo, tudo isso é gratuito, é fornecido pelo governo e é curável, virtualmente. E quais são os desafios na prática? A gente sabe que a tuberculose tem aí a tuberculose resistente, ou seja, muita gente abandona também o tratamento ao longo do tempo. Quais são os itens que preocupam mais? Tuberculose precisa ser diagnosticada, nós precisamos pensar que ela existe. Então, um profissional que trabalha, por exemplo, no programa de saúde da família numa comunidade, ele tem que pensar que pode ser tuberculose. Depois tem uma outra característica que eu quero aqui referir, o Brasil mudou a sua pirâmide de população. Então, a tuberculose não é mais uma doença só do jovem. Hoje, eu diria que qualquer pessoa, 12% dos casos de tuberculose no Brasil, já são em pessoas acima de 60 anos. Porque a nossa pirâmide de população mudou, entendeu, Gilberto? Então, hoje, qualquer pessoa com mais idade que tenha perda de peso, uma febrinha que ninguém sabe o que é, o primeiro diagnóstico, evidentemente, a se pensar, seria nas doenças malignas. Mas a tuberculose faz parte do diagnóstico diferencial. Deputado, que iniciativas políticas seriam viáveis para a gente transformar esse quadro, para a gente começar a pensar nos desafios? A gente sabe que a tuberculose estava controlada na década de 70, a gente já está em 2017, como é que a gente vê esses desafios, enfrenta isso? A doutora Margarete Dal Como frisou esse caráter, entre aspas, democrático da tuberculose, que atinge pessoas de vários segmentos sociais, de diversas classes sociais. Mas, inegavelmente, quem tem maior problema em qualquer questão são os mais pobres. E eu acho que um debate tem que ser feito, eu vou insistir no que eu falei ainda há pouco. O enfrentamento da tuberculose na cidade e no estado do Rio de Janeiro, a gente não pode cobrar apenas dos profissionais, dos estudiosos da área de saúde, dos gestores da saúde. Tem que cobrar de todas as pessoas que têm algum nível de responsabilidade pública. Nós aprovamos, por exemplo, 2 leis na Assembleia Legislativa a um custo enorme, aparentemente bobas, mas que nós entendemos que refletiam pelo menos a preocupação. Por exemplo, nós aprovamos uma lei que garante às pessoas que estão em tratamento de tuberculose o direito a transporte gratuito na rede intermunicipal. Porque a doença afeta bastante o rendimento do paciente, né? Com certeza é um grande problema. A pessoa às vezes tem que se deslocar de um município para outro, vir de Alcântara, em São Gonçalo, para o Rio de Janeiro, e, às vezes, eu não estou forçando a barra, não, às vezes abandona o tratamento por falta de condições de tratamento. E até o trabalho também. O Estado criou um programa de transferência de renda na época chamado Renda Melhor, e nós fizemos um debate, falamos, se é renda melhor, se é para assistir os mais pobres, e se a tuberculose é um problema forte no Rio de Janeiro, quem tem tuberculose e é pobre deve estar, logicamente, incluído nessa questão. A gente tem procurado debater, às vezes você fica meio insistindo. Tem um programa que os arquitetos, os engenheiros chamam de arquitetura pública, que é criar um projeto nas várias prefeituras e você dá assistência em comunidades populares de forma gratuita ou cobrando barato, porque o cara que faz uma casa, às vezes, numa comunidade, ele não tem dinheiro para ir na prefeitura fazer um projeto, ele faz da melhor forma. De botar Se uma ele janela, tem um uma profissional porta que orienta, às vezes o cuidado, a orientação desse profissional pode fazer toda a diferença para ele
no enfrentamento da tuberculose. Então, esse é um outro debate que a gente tem procurado contribuir, procurado ajudar. A própria OMS, Gilberto, você se lembra disso, né? Você já participou anteriormente em outras conversas conosco e com outros colegas. Você se lembra que a OMS define nos últimos anos os chamados custos catastróficos. A tuberculose, ela é responsável, né, por diversas razões, né? Por retirar do trabalho, por não conseguir reinserir. A Seguridade Social não tem resposta. Ela não reinsere no trabalho um jovem de 40 anos que cura a doença, mas fica sequelado. E se ele é pedreiro, ele não tem mais função respiratória para continuar sendo pedreiro. E a Seguridade Social vai fazer o quê com essa pessoa tão jovem? Depois tem um outro problema, que são os chamados grupos vulneráveis. Existem os grupos vulneráveis, além desses aos quais eu me referi, que é a questão da tuberculose nas prisões. A tuberculose nas prisões no Rio de Janeiro é algo que qualquer dirigente, a meu juízo, não só nós pesquisadores, né, nós fazemos belos trabalhos, nós publicamos trabalhos, nós revelamos o problema, nós desnudamos o problema, digamos assim. Mas tem que haver medidas, né, pela Secretaria de Administração Penitenciária, pela Secretaria da Saúde dos Estados, tem que haver medidas que controlem a doença e a transmissão, porque as condições de encarceramento são tão absolutamente inaceitáveis e desumanas que, se eu estou falando de uma doença que é transmissível de pessoa a pessoa, né, imaginemos que num metro quadrado do tamanho que nós aqui estamos, tem 40 pessoas colocadas nessa situação, uma pessoa doente, ao longo de seis dias, digamos assim, ou 10 dias de exposição, vai transmitir para 10% daquela outra população. Para quem vier visitar. Nós estamos falando de uma doença... Funcionários, guardas penitenciários, companheiros de encarceramento, familiares, todas as pessoas estão expostas ao mesmo risco. E o risco é diretamente proporcional ao tempo de exposição. Agora, qual é o dever de casa que não foi feito? A gente está falando de uma doença que consegue-se ter um tratamento gratuito pelo SUS, que através de um exame relativamente simples, não é isso? Pode ser feito o diagnóstico. Os profissionais de saúde... Hoje, nós evoluímos muito, sério. Nós temos diagnóstico rápido molecular. Rapidamente. Por que a gente tem a tuberculose como uma doença infecciosa que mais mata no mundo, né, segundo dados, e que supera até a AIDS e malária juntos? O que precisa ser feito para a gente superar esse desafio, politicamente, na área de saúde? Eu acho que são várias coisas, entendeu? Eu não quero ficar aqui com o cara que bate só numa nota. Eu acho que, primeiro, tem que considerar que é um problema extremamente grave de saúde pública e tratar com uma prioridade. Você quer ver, falta articulação. Eu vou dizer uma outra medida que nós tomamos uma ocasião alguns anos atrás. Às vezes a gente critica o médico, o enfermeiro, não sabe o drama que o cara está enfrentando. Nós fomos aqui na Praça da Bandeira, num sistema do Estado onde regula o acesso a leito. No dia de combate à tuberculose, aí procuramos o médico responsável, ele nos mostrou quantas solicitações ele tinha de internação por tuberculose. Naquele momento ele não tinha vaga, ele conseguiu internar uma pessoa. Mas na metade do dia, nós receberemos mais vaga, nós voltamos na metade do dia. 2 pessoas, segundo o diagnóstico do médico que atendeu na ponta, precisavam ser internados com gravidade. Ele queimou ali a mufa e não conseguiu arrumar vaga. Um caso a gente rastreou. Eu fui atrás, foi na UPA da Penha. O cara voltou para a rua. Era morador ali da região do complexo. Os médicos da UPA trabalharam, mantiveram ele internado 3 dias, fizeram mais do que normalmente seria a responsabilidade da UPA, e depois ficaram aflitos porque não conseguiram que ele fosse. E aí o que pasma, que eu queria concluir. Segundo os responsáveis pelo Centro de Regulagem de Leito, ele falou que nós temos uma dificuldade, porque aqui é para regular leito de hospital do Estado, leito de hospital municipal, para ter toda a panorâmica. E a gente não consegue. Às vezes um determinado município tem vaga, mas não informa, o outro hospital se recusa a informar. Então, às vezes você não tem leito, e às vezes você tem leito, mas quem devia ter informação não recebe a informação. E a internação, portanto, configura um novo, digamos assim, componente que eu julgaria, né, perverso, digamos assim, né, que é a questão da seleção para internar. Se eu receber um paciente privado com tuberculose, eu interno em qualquer dos melhores hospitais do Rio de Janeiro. E ele será tratado como tem que ser, como deveriam ser todos os pacientes. Agora, o SUS não ter vaga, ser central de regulação, não dar resposta para a internação daquelas pessoas que, às vezes, até por uma razão absolutamente social,
é um morador de rua, é alguém que não tem família, é uma pessoa idosa que não tem família, não tem ninguém para cuidar dela, então ela precisa ser internada, não porque ela esteja grave clinicamente necessariamente, mas porque ela tem um componente social. E o componente social faz parte das recomendações brasileiras de razão de internação por tuberculose, por ser uma doença que precisa ficar internada até que o paciente deixe de transmitir. Então, assim, e quando o paciente trata, o tratamento é extremamente eficaz. O paciente deixa de transmitir com aproximadamente 1 mês de tratamento, embora ele tenha que durar 6 meses. Né? E é por isso que o Gilberto se referiu de maneira muito pertinente nessa questão da adesão. Né? Esse doente precisa ser muito bem tratado. Né? Eu informado, porque senão ele acha que está melhorando. Senão ele abandona. Ele Ele ganha o peso que ele perdeu. Ele não tem mais febre. Ele para de tossir. Ele acha que ele está bom. Não pode beber nada tomando remédio. Então, considerando a cultura brasileira, né, nós temos as festas, tem festa de São João, tem carnaval. Então, enfim, tem uma série de componentes culturais que igualmente devem ser considerados pelos profissionais de saúde. Ok, doutora. Nós vamos então para mais um intervalo e voltamos com o tema tuberculose no Rio TV Debate. Neste último bloco, vamos discutir ainda mais as soluções para reverter o avanço da tuberculose, agora com a participação do vereador Alexandre Arraes. Vereador, muito obrigado pela sua participação. A gente pensa em tuberculose tendo a expectativa de algum dia poder falar a palavra erradicação. Mas a gente sabe que a meta ela ainda é muito distante, né? Os números ainda não animam muito a gente. Se a meta da ONU seria ter uma redução de 17% ao ano, ou 15%, me corrija, por favor, doutora, a gente tem no Brasil 2,2%, um pouco mais de 2%. 2,5%. 2,5%. Na sua avaliação, como a gente caminha para um resultado mais positivo em relação a isso? Olha, primeiro é importante a gente deixar bem claro que a situação no Rio de Janeiro, no estado e na cidade do Rio de Janeiro, ela é mais grave ainda do que no resto do país. Parece, eu estou seguro disso, é que a saúde, a medicina, ela vai até um determinado ponto. A partir daí, ela não consegue avançar mais. É preciso que existam outros olhares. Uma visão multidisciplinar do combate à tuberculose é fundamental nesse momento. O que a tuberculose é uma doença facilmente diagnosticável, ela é curável, ela é conhecida e esbarra em algumas barreiras que hoje não há mais dúvida que podem ser revertidas, podem ser retiradas com uma visão multidisciplinar. Veja a situação específica da Rocinha, onde tem a atenção básica de 100%, né? Os pacientes que são portadores do bacilo são conhecidos, já se medicaram, já recidivaram na doença. E qual é a situação? A habitação, né? Naquele lugar especificamente é fundamental que se pense na habitação saudável. Por isso, numa das visitas que eu fiz ao Centro de Referência Hélio Fraga, da Fiocruz, eu soube que havia uma arquiteta da família, então eu pedi que ela participasse com a gente naquela grande reunião e estou sugerindo ao município, à prefeitura, que inclua um arquiteto nos territórios de atenção básica da prefeitura, para que a gente traga um outro olhar que vá além apenas da saúde. Essa é uma iniciativa que pode ajudar a melhorar. Que outras situações poderiam contribuir juntamente? Prevenção, informação, saneamento básico? E utilização correta do diagnóstico, sabe, Sérgio? Eu acho que é muito importante. A tuberculose, hoje, existe um método que diagnostica a doença. Então, vamos voltar como nós começamos. Tem que pensar que a doença pode existir. Tem que reconhecer os sintomas. Qualquer pessoa que tenha tosse, qualquer pessoa de qualquer idade que tenha tosse por um período de mais de 2 semanas, com ou sem secreção, tem que procurar um médico para fazer diagnóstico. O diagnóstico é feito através da coleta de escarro, feito através de um método chamado método rápido molecular, onde entre colher num potinho, colocar numa máquina e ter o resultado leva 24 horas. Na verdade, o teste pode dar resultado até em 3 horas, se ele for otimizado com seu uso, etc. Mas o fato é que o diagnóstico é simples e isso é disponível no SUS. O Ministério da Saúde adotou o teste rápido molecular como uma política de Estado.
Então, todos os municípios, o Rio de Janeiro tem 16 a 18 máquinas funcionando, que qualquer um de nós pode ir na Praça da Bandeira, num centro grande que reúna esses espécimes, digamos assim, colhidos. O diagnóstico é fundamental. Quando que eu devo procurar um posto? Qual é o sinal de alerta? Se eu tiver emagrecimento, febre, tosse, se for tudo junto, então tem que procurar ontem, digamos assim, né? Exigir o seu direito de cidadão, porque o teste rápido molecular é disponível no SUS, é um direito de qualquer pessoa, portanto ele pode chegar e dizer, eu vim aqui fazer o teste rápido da tuberculose e vou ficar esperando o meu resultado. Teoricamente ele pode fazer de manhã e no final da tarde o resultado está na mão do médico e o médico de posse desse resultado tem o dever, digamos assim, e o direito de entrar com tratamento imediatamente. O tratamento é disponível nas farmácias do SUS igualmente. Se ele é um caso mais complexo, em que apresenta recidiva, ou ele é um paciente transplantado de órgão, ele é um paciente com outras, digamos assim, comorbidades, como a gente chama, ou uma pessoa mais idosa, ele vai para uma referência. E existem referências em todas as capitais e os municípios com mais de 500 mil habitantes no Brasil. Todos eles têm. Deputado. Eu queria fazer um comentário, queria saber até a opinião dos dois, que pode parecer meio abstrato. Eu fico feliz quando o vereador fala dessa mobilização à frente aqui da Câmara dos Vereadores e que ele insiste que há uma responsabilidade de outros setores, inclusive esse debate com a Prefeitura sobre a questão da arquitetura pública, nós até de passagem tínhamos comentado isso, porque eu acho, pegando de novo o gancho dele, que na cidade e no estado do Rio de Janeiro, é preciso a gente chamar a atenção de outros setores que também se mobilizem. Então, por exemplo, se a gente tem clareza de que as comunidades faveladas, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas, é um dos segmentos em que é mais grave a questão da tuberculose, o trabalho de informação, de mobilização de todas as pessoas que têm atenção, que têm trabalho, por exemplo, diretoras de escola que ficam sediadas em comunidades, profissionais que atuam na área de esporte. Eu acho que um elemento é tentar fazer um trabalho de informação e de mobilização de todos os segmentos que têm responsabilidade pública, órgãos da Prefeitura, órgãos do Governo do Estado e órgãos da própria sociedade civil. Eu acho que essa cobrança amistosa a gente tem que ter. Pode parecer abstrato, mas eu acho que o enfrentamento da tuberculose na cidade, no estado do Rio de Janeiro, passa por a gente mobilizar e chamar a responsabilidade também outros segmentos da sociedade civil que não são propriamente ligados à saúde, mas que exercem uma atividade, um trabalho que é importante no enfrentamento da tuberculose. Pois não. Deputado, eu concordo plenamente. Queria chamar a atenção da importância das frentes parlamentares de combate à tuberculose, naqueles eventos que são realizados na Alerj, que nós acabamos de realizar na Câmara dos Vereadores. Foi possível colocar a sociedade civil com diversos representantes de diferentes segmentos, a academia e a administração pública e a Secretaria de Saúde, todos no mesmo universo, tratando do mesmo tema. Essa é uma ocasião rara, é um momento que deveria ser repetido, porque a troca de informação é uma grande arma no combate à tuberculose. Naquele dia, nesses eventos, as pessoas saem com mais informação para que seja transmitida para lideranças que atuam em diversos segmentos sociais e assim a gente pode criar uma conscientização do problema grave que a gente tem no nosso país e mais grave ainda no Rio de Janeiro e que é possível de ser resolvido. Quando não há solução, as coisas são um pouco mais complicadas, mas na questão da tuberculose nós temos solução. Então, a informação é a primeira arma, não tenho a menor dúvida disso. Esse é o nosso papel. No Legislativo a gente pode usar as ferramentas que a gente tem para que isso seja feito de uma maneira em maior escala, né? E ao mesmo tempo cuidar, cobrar para que a administração pública ela tenha um olhar específico, porque esse é um problema maior na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa ter um cuidado a mais do que no resto do Brasil, porque aqui no nosso estado, na nossa cidade, nós temos algumas condições
que causam, que levam a essa realidade ainda mais dura em relação à tuberculose. Vamos para uma rodada de considerações finais para a gente amarrar a linha de raciocínio? Por favor, doutora, começando com a senhora. Olha, eu acho que nós, né, seguindo a linha de raciocínio com a qual eu concordo, o que o vereador Alexandre Arraes acaba de mencionar, eu acho que o Rio de Janeiro tem na mão um lindo desafio. A OMS propõe a erradicação da doença entre 2035 e 2040. Nós temos no Rio de Janeiro uma situação propícia. Temos o problema para ser enfrentado, temos uma sociedade civil cada vez mais atuante, temos um legislativo que trabalha conosco na academia, temos uma instituição de pesquisa do porte da Fundação Oswaldo Cruz, com um grupo de pesquisadores como eu, que se dedica grande parte do seu tempo, da sua vida, a investigar sobre isso e a trabalhar, enfim, com todas essas categorias. O Rio de Janeiro poderia, e é um apelo, digamos assim, que eu faço, eu tenho certeza que os meus colegas concordariam comigo, de todas. Vamos aceitar esse desafio, vamos unir as nossas forças e vamos fazer do Rio de Janeiro, né, o exemplo do contrário, quer dizer, o exemplo de vencer o problema. Vamos juntar academia, sociedade civil, poder público, instituições públicas, opinião pública e vamos transformar uma doença que, como eu digo e repito, é benigna, diagnosticável, tratável e curável em virtualmente 100% dos casos, num exemplo. E quem sabe nós não podemos ser para o Brasil um exemplo não de erradicação, mas de controle dessa epidemia, digamos assim, dessa endemia nos próximos 5 a 10 anos. Perfeito. Deputado Gilberto Palmares. Não, eu fui na mesma linha. Eu disse aqui no início que eu sou chocado em a gente viver um problema tão grave e não sentir o reflexo dessa gravidade na fala de muitas figuras que têm responsabilidade enorme na cidade e do Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu sou esperançoso, porque é isso que a doutora falou ainda há pouco. Há um conjunto de segmentos na academia, lideranças políticas, tal, que estão mobilizados para esse enfrentamento. E eu aproveito para fazer mais um gancho. Você vê, as instituições religiosas, espíritas, evangélicas, têm uma mobilização muito grande no debate sobre a questão das drogas. Se essa mobilização também fosse feita do ponto de vista de informar do drama da tuberculose, passar informação, só isso já seria um acréscimo de forças para o controle da tuberculose muito forte. Vereador Alexandre Arraes. Olha, inicialmente as pessoas precisam saber do que se trata a doença e que existe o risco de transmissão, precisam aprender a prevenir esse tipo de coisa, esse tipo de doença, a transmissão, os lugares fechados, precisam reconhecer nesses sintomas iniciais o começo de uma possível doença para permitir que os diagnósticos sejam feitos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, iniciativas como as frentes parlamentares de combate à tuberculose precisam ser multiplicadas. A gente está só incentivando, mas nós precisamos ir adiante. Isso precisa ocupar o estado inteiro, precisamos levar isso para outros municípios onde a situação se reflita. Lembrar que em algumas outras comunidades de baixa renda da cidade nós não temos atenção básica, é possível que a situação seja ainda mais grave do que acontece na Rocinha, onde nós temos números. Enfim, há uma série de possibilidades, há uma série de ações que precisam ser tomadas, mas nos anima perceber que existem forças caminhando no mesmo sentido, que precisam atuar de forma complementar para a gente ter maior eficiência, porque a doença é conhecida há muito tempo, nós temos todos os meios de combatê-la, é preciso que a sociedade se organize nos seus setores, numa ação eficiente e determinada para cumprir a meta proposta pela OMS e termos aqui no estado, na cidade do Rio de Janeiro, um caso de sucesso que possa ser levado para o resto do país. Quem sabe a gente enfrentar essa mazela crônica que não faz menor sentido no momento que a gente vive ainda persistir. Muito obrigado pela participação de todos e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.